Muito bom estarmos aqui, né? Que noite especial que o Senhor tem preparado para nós. Uma noite que com certeza foi agendado lá no céu. Deus tem propósito, já tem falado aqui de tantas formas, de tantas maneiras, e eu sei que não vai ser diferente. Mais uma vez nós vamos ouvir também a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que Deus tem muita coisa para fazer aqui em nosso meio. Né? Vamos receber a serva do Senhor, a irmã Esté, primeira vez está aqui conosco, né? E é uma alegria para todos nós. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé, estendesse as mãos para cá, para nós abençoarmos a serva do Senhor. Senhor, nós colocamos diante de Ti a vida da Tua filha, que o Senhor trouxe aqui neste lugar. Ó Deus, nós Te bendizemos por essa oportunidade de tê-la junto conosco, porque o Senhor a trouxe aqui com um propósito. Senhor, eu sei que a Tua palavra já foi plantada no coração dela, aquilo que o Senhor quer falar conosco. Ó Espírito Santo de Deus, venha testificar, venha, Senhor, confirmar tudo aquilo que o Senhor quer trabalhar na nossa vida aqui, mais uma vez, Senhor, neste lugar, através da Tua palavra, que o Senhor use a Tua serva como instrumento, ó Deus, certeiro, Senhor, aquele instrumento que vai, ó Deus, aonde ninguém pode fazer, ninguém pode tocar, porque a Tua palavra, ela vai até as juntas e medulas, Senhor, ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração, e não será diferente nessa noite. Espírito Santo de Deus, nós Te convidamos, Senhor, a tomar a direção mais uma vez, Senhor, e a falar conosco. Espírito Santo, dá-nos o entendimento que precisamos, para não só ouvirmos, recebermos, mas colocarmos em prática tudo aquilo que vai ser ministrado aqui neste lugar. Nós abençoamos a vida da Tua filha, nós repreendemos também, Senhor, todo tipo de distração, tudo aquilo que vem para tentar atrapalhar a ministração da Tua palavra, que nessa noite caia por terra pelo poder que há no nome de Jesus, e que a Tua palavra tenha total liberdade para fluir neste lugar, em nome de Jesus nós Te agradecemos, amém. Deus te abençoe. Amém. Dá licença. A paz do Senhor para a igreja. Vamos abrir no tema, primeira carta aos Coríntios, capítulo 1. Quero ler os versos 26 até o 29. Todos encontraram? Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos eram sábios, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios, e escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, e o que não é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Podem sentar. É uma grande alegria estar aqui, a primeira vez. Eu agradeço ao pastor, sua esposa, as líderes que entraram em contato, querida irmã, tão gentil. Deus em Cristo Jesus prossiga abençoando tanto o grupo de irmãs quanto toda a igreja, para a glória de Deus. Nós somos da Assembleia de Deus, matriz em Cordovil, pastor Francisco José, e é uma grande honra estarmos aqui. Eu sei que o Senhor sempre fala nesta casa, Ele irá continuar falando. Então, o pregador ele vem complementando, quando há um tema em dia de festa, um vai complementando o outro. Eu escolhi falar na referência que me foi proposta, não vou demorar, e trazer uma palavra pontual que o Senhor assim me trouxe. A igreja de Corinto é uma das igrejas mais controversas do Novo Testamento. Todas as igrejas tiveram problemas. Uma das igrejas que mais surpreenderam o apóstolo Paulo foi as igrejas da Galácia. A carta aos Gálatas é uma carta circular para algumas igrejas plantadas, ao que tudo indica, na Galácia do Sul.
estas igrejas surpreenderam o apóstolo Paulo. O deixaram de boca aberta com o problema para o qual eles estavam se desviando tão rápido. Para a igreja, as igrejas também, que a gente tem a carta aos Efésios, que também era uma carta circular, igrejas da Ásia, o apóstolo Paulo teve que resolver problemas de falta de unidade entre judeus e gentios dentro da igreja. O apóstolo João, quando escreve suas epístolas, está tratando de um outro problema no meio dos cristãos. Problema básico, pregadores itinerantes se infiltrando no meio do corpo de Cristo e impregnando algumas heresias e falácias. E então ele precisou escrever para tratar deste problema. A carta aos Filipenses, o apóstolo Paulo também trata de problema de unidade. Duas mulheres que o auxiliaram tanto no crescimento da igreja, Evódia e Sintique, estavam promovendo uma pequena desunião dentro da igreja, ao ponto da igreja de Filipos ser conhecida como uma igreja ótima para ajudar em problemas externos, mas péssima para resolver problemas internos. Na carta, a igreja de Corinto, o problema é muito mais confuso e problemático. Na realidade, nós temos em nossas mãos 2 cartas, mas teologicamente chega-se a um consenso que são 5. Uma corrente crê que são 4, mas já chegou-se a um consenso que são 5 cartas. Não à toa, a igreja que recebe maior atenção e maior escrito de Paulo, porque era a igreja mais problemática, uma igreja extremamente difícil, primitiva. Nós focamos muito na igreja de Atos, Jerusalém, como a única igreja primitiva, mas claro que não. A igreja de Atos era uma igreja primitiva, basicamente judaica. Aos Coríntios, que era uma igreja localizada em Corinto, basicamente era uma igreja primitiva de origem grega. Se havia um problema para você lidar com os judeus convertidos, existiam outros problemas para você lidar com gregos, gentios convertidos. O apóstolo Paulo foi chamado para ser um pregador dos gentios, mas não exclusivamente. E ele revela isso em seu plano evangelizador. Ele nunca desprezou os judeus. Pelo contrário, em cada lugar onde ele chegava para pregar o evangelho, primeiro ele ia em uma sinagoga, apresentar primeiro aos judeus, de onde a salvação veio, para daí então partir para os gentios. E ele sempre voltou para a sua base, Antioquia, da Síria, não da Pisídia, onde estava a base por onde começou, basicamente, o evangelho a ser espalhado para os gentios. O apóstolo Paulo, a partir de Atos, lá no capítulo 16, inicia a sua mudança de rota. Ele pretende ir para a Ásia e é impedido pelo Espírito Santo. E então ele tem uma visão, como que um sonho, em que um varão macedônio o convidava para passar a Macedônia e ajudá-los. E ele compreende que ele estava, mesmo que legitimamente, tentando fazer algo para o Senhor, mas na direção oposta. Seu desejo era legítimo, mas a direção estava errada. E então ele sobe para a Macedônia. E ele então começa a passar por Filipos, Tessalônica, Bereia. Ele chega em Atenas, passa por Atenas, e no capítulo 18 de Atos, ele chega em Corinto. Quando ele chega em Corinto, ele chega exausto e frustrado, porque Deus mudou a rota dele, mas não foi um boom que ele imaginava que seria, muito pelo contrário. Em Filipos ele encontra sérios problemas, e os problemas básicos do apóstolo Paulo eram com os judeus, muito mais fortes. Depois ele vai para Tessalônica, ele tem problema, corre de Tessalônica, vai para Bereia, tem problema,
sai de Bereia, vai para Atenas, coloca no coração, ficar quietinho, encontra problema, porque ele vê a idolatria muito grande, começa a pregar e a discutir com linhas de filosofias bem fortes naquela época e ainda introduzem algo na nossa sociedade que é muito influenciada pela cultura helenística, a nossa sociedade ocidental. Ainda há muito de influência dessas escolas filosóficas. Ele apresenta Jesus ressuscitado, crucificado, ressuscitado. Algo que era escândalo para os judeus, loucura para os gregos, inadmissível. Até hoje, eu estava pregando sobre isso ontem, na carta aos Colossenses, que o grande problema do mundo não é Deus. Deus é muito bem aceito. O problema não é Deus. O problema é Jesus. É Deus em Jesus. O mundo não consegue compreender como que um Deus encarna em um homem. E nesta imagem ele revela quem ele é. Por isso, na carta aos Colossenses, o apóstolo Paulo precisou explicar rudimento básico do cristianismo. Jesus, a imagem do Deus invisível. Ponto. Se você ler um livro que é muito interessante, até para tu entender, conseguir entender essa pregação transcultural do apóstolo Paulo na cidade de Atenas. Infelizmente, a Bíblia não nos revela que ali foi plantada nenhuma igreja, mas era aproximadamente 300 deuses para cada indivíduo. O apóstolo Paulo pega um gancho para você entender que altar aquele Deus desconhecido ali. Procura o livro Fator Melquisedeque. Te proponho, a pessoas que já leram, você vai conseguir compreender melhor essa pregação, porque muitos neste mundo compreendem Deus. Você tem ateístas, sim, mas você tem pessoas simples que compreendem a realidade de Deus, mas não conseguem compreender Deus em Jesus. Essa é a grande dificuldade que ainda existe. Ainda é escândalo para alguns, loucura para outros. E então a gente começa a entrar nesse tipo de problema que Paulo enfrentou, João enfrentou e a nossa sociedade ainda enfrenta. Ao contrário do que muitos pensam, existe uma, vou colocar, tratada como religião para alguns, levada como seitas para outros, nova era. Ela está muito mais ativa e moldando o pensamento do que muitas pessoas imaginam, mais do que se propõe na mídia, só que não está tão patente, está latente, não está na cara, está embutida nas grandes mídias, nos grandes famosos e suas mensagens. A nova era está. E o que é essa nova era? É um Deus distante. Basicamente, o gnosticismo com um novo nome. A grande seita do século II, no século I foi um pré-gnosticismo, no século II o gnosticismo. Gnosis vem de conhecimento, mas não um conhecimento de Deus, um conhecimento meramente humano. E a nova era ela implica mais ou menos isso. Deus ele não está ativo e próximo. Não. Está totalmente alheio. A base, praticamente, desta cultura é uma cultura de um mundo sem Deus. Por isso, é tão difícil enxergar em Jesus Deus. E a gente não consegue atinar em algumas coisas, porque vai entrando com tanta poesia bonita no nosso meio. E eu estive pregando isso, porque basicamente entre plantar novas igrejas, pregar o evangelho, ganhar almas para Jesus, os apóstolos se perdiam em tempo, tendo que explicar às igrejas sobre o cuidado com heresias e filosofias que entravam dentro das igrejas. Não era tanto o que o mundo tem de horrível, porque isso a gente identifica. O mais complicado é o que entra no nosso meio fingindo ser, parecendo ser. E isso não é de agora. Quando você vai para a igreja, quando ela começa bem no seu âmago, em Atos, Satanás ele tentou de 3 formas, e ele ainda continua neste mesmo plano. É um planozinho que ele repete sempre. Quando ele não consegue de um jeito, ele tenta de outro. Quando ele não consegue do outro, ele tenta do outro. Perseguição, infiltração, distração.
Esse planejamento dele ainda está ativo. Quando a perseguição não pega crente, ele infiltra de dentro. Quando a infiltração não mata, ele causa distração. A gente consegue ver isso em Atos, quando Pedro e João são perseguidos por causa de uma cura. Não conseguindo parar a igreja, Satanás coloca Ananias e Safira. Não conseguindo parar a igreja, começou a ter confusão entre as viúvas por causa de oferta, por causa de cesta básica. Quando ele não consegue de um jeito, ele tenta do outro. Quando ele não consegue do outro, ele tenta do outro. E ele vai sempre fazendo assim. Hoje, o grandíssimo problema que a gente observa patente, bem nos nossos olhos, são hinos. Parecem ser, mas teologicamente estão erradíssimos. E é interessante que quando você vai para a cultura hebraica, e mesmo na cultura ocidental, é fácil você entender. Como que você faz alguém aprender fácil sobre algo? Coloca a música. A música, ela faz você decorar mais facilmente. Por isso, você percebe esse padrão em Abacuque. Qual o padrão? Na época, no mundo antigo, dificilmente pessoas sabiam ler, principalmente mulheres e crianças. Para mulheres, conhecimento não era disponível. Por isso, Provérbios tem como primeira audiência jovens rapazes e não mulheres. Hoje as mulheres têm acesso, mas Provérbios não foi escrito para mulheres, ao contrário do que muitos pensam. E por que tem tanta mulher ali? Porque jovens estavam sendo aconselhados qual o tipo de mulher deveriam escolher: a sábia ou a tola. Se tu escolher a sábia, ela vai edificar a tua casa. Se tu escolher a tola, ela vai derrubar tudo. O conselho era para jovens. Então, sempre que se queria ensinar algo, falava-se em prosa. O que é prosa? Narrativa. Contava-se uma história. Quando se queria mostrar uma ênfase maior, mostrar que era importante, colocava-se poesia. E como que o povo reconhecia a poesia? Geralmente poema acróstico, quando cada verso começava com uma letra do alfabeto. Por isso que nós temos lá, principalmente em Provérbios 31, a partir do verso 10 até o 22 lá, 31 aproximadamente, do 10 ao 31, a gente tem um poema acróstico. Cada verso começa com uma letra. Então, quando um escriba saía de uma narrativa, passava para um poema, o povo dizia: muito importante, começa a decorar. Salmo 119, um poema ao que tudo se indica, composto por Esdras. Um poema de exaltação à palavra de Deus. É acróstico. Ele é todo em acróstico. Só que em português a gente não consegue identificar. E é muito mais profundo do que você pode imaginar. Porque não é apenas cada verso. Quando se inicia, são 8 versos. Só com Aleph, Beit, Gimel, Dalet, Re, Vav. Aí as 22 letras do alfabeto. E para que isso? Para demonstrar, não é mais prosa, agora é poesia. Guarde, decore, tem que decorar. Quando saía da poesia e colocava-se música, pi, 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 não esqueça, não esqueça, colocou música, o povo já se preparava. Não podemos esquecer, que é uma prova, Abacuque. A gente inicia com uma pequena narrativa, depois a gente passa para uma poesia, no final termina com música. Pega aquele trechinho do final e coloca a música, você não esquece. Se eu pedir para você me dizer, você não vai saber dizer. Mas quando eu coloco música, você vai saber. Ainda. Tem gente que nem sabe onde está escrito, mas decorou. O poder da música. Se você pegar e quiser ensinar alguém sobre os nomes dos discípulos, é só você colocar a música, que a criança decora. Tudinho. A música, ela tem esse efeito no ser humano. Então, quando a gente pega e coloca pela música, a gente começa a desconstruir algumas coisas que são básicas do Evangelho. E o que tenta se desconstruir hoje? Cristo.
O apóstolo Paulo está escrevendo a uma igreja extremamente problemática. A cidade de Corinto era uma cidade potente para o mundo antigo. Ainda podemos situar este tempo como o mundo antigo, mais recente do que o mais antigo dos antigos, mas ainda podemos considerar mundo antigo. Uma cidade portuária muito forte, muito forte. Neste porto passavam-se muitos navios, muitos marinheiros. Era uma das cidades gregas mais imponentes e mais comerciais. Há muitos eruditos ainda discutindo sobre muitas das coisas que aconteciam. A cultura helenística ou grega, ela era muito podre, um esgoto. Quando Roma pega esta cultura, o Império de Roma não anula completamente esta cultura. Pega o panteão de deuses gregos e traz para si, ordenando algumas coisas, desordenando outras, colocando outros nomes, mas sendo um pouquinho menos imoral, mas ainda continuando imoral. Corinto era uma cidade tão depravada, que o termo corintianizar significava vamos nos prostituir. Havia um templo da deusa, a deusa conhecida como deusa do amor, Afrodite, ou para muitos Diana, que era uma deusa que trazia muito no culto seu ritual, envolvendo orgias sexuais, porque basicamente todo o culto aos deuses envolviam algum tipo de prostituição carnal, porque deuses feitos pelo coração humano revelam aquilo que o homem quer fazer. Por isso que o culto a Deus é um culto completamente diferente do culto que o ser humano se propõe a fazer. Deuses do coração do homem fazem cultos da forma que querem fazer para seu bel prazer. Deus se apresenta como um Deus acima, que não recebe culto do jeito que eu quero, mas segundo os seus próprios parâmetros. É desse jeito que me adora, é desse jeito que faz, é desse jeito que eu quero, desse jeito eu não gosto. E sempre houve essa dificuldade. A cidade de Corinto era tão depravada, tão horrível, em sentidos tão absurdos desta cultura helenística, tão podre. Algumas coisas nós herdamos, a classificação etária não me permite falar muita coisa, mas o mundo que nós temos hoje ainda não é tão absurdo quanto o mundo de antes. Pederastia, o famoso amor a meninos, era algo comum naquela sociedade, onde homens mais velhos se relacionavam com rapazes entre 13, 18, 19 anos, e enquanto se relacionavam, ensinavam filosofia. Não era proibido, era permitido. Homens entravam nesses templos a essa deusa e se relacionavam com aproximadamente 1000 sacerdotisas. Não era proibido, era permitido, era lícito, não era errado, por aquilo que era normativo. Mas não é porque normatizou que normalizou. O mundo normatiza pecado, mas não é porque o mundo normatiza que a igreja se curva aquilo que não é normal, porque virou normatizado. O apóstolo Paulo teve que tratar com alguns problemas dessa igreja que começou a ceder. Neste lugar tão sujo e podre, em sua grande maioria, uma cidade com poucos ricos, muitos ex-escravos, ex-servos, uma igreja se levanta. Escravos, ex-escravos, servos e ex-servos. Uma igreja se levanta a partir do apóstolo Paulo, Priscila e Áquila. Tinham o mesmo ofício, fazer tendas, trabalhavam com as mãos. Uma das igrejas que mais ajudou o apóstolo Paulo, que era amiga do apóstolo Paulo, era a igreja de Filipos, que sempre o ajudou em suas missões.
A igreja de Corinto tinha um sério problema na questão de ajudar, porque seu coração estava muito na cultura grega. A cultura judaica é diferente da cultura grega. A cultura grega é uma cultura mais fechada. A cultura judaica é uma cultura mais para ajudar o outro. Tanto que no primeiro concílio da igreja que a gente tem em Atos, os pastores de Jerusalém fizeram Paulo dar a palavra que pregaria aos gentios a ajuda ao próximo, porque isso não era um padrão grego. O apóstolo Paulo planta uma igreja em Corinto e depois de 1 ano e meio aproximadamente volta para Antioquia. E eles começam a saber de problemas que estavam acontecendo na igreja, pela casa de Cloe e por uma comitiva. A segunda carta, que a gente tem em nossas mãos como segunda carta, é uma carta de defesa. Basicamente, o apóstolo Paulo começa a se defender da própria igreja. Alguns apóstolos passam por ali. Cefas, conhecido, a gente tem na carta citado como Cefas, Pedro. Apolo também passa por ali. E alguns outros apóstolos também chegam até ali. A igreja começa a se dividir, se quebrar. 4 grupos, 2 grupos, mais 2 grupos. 4 grupos. 4 grupos divididos. Cada grupo tinha um líder favorito. Eu sou de Paulo. Eu sou de Apolo. Eu sou de Pedro. Eu sou de Cristo. Segundo estudiosos da igreja de Corinto, a banda ou facção mais perigosa de Corinto era a facção Eu sou de Cristo. Porque como eu sou de Cristo, eu não sou de ninguém. E como eu não sou de ninguém, eu ando por todos os grupos, fazendo leva e trás, e não me comprometo com ninguém. E basicamente o maior problema da igreja de Corinto, ao que tudo indica, era por este lado, por esta banda. 4 facções dentro da igreja, 2 facções dentro da igreja. O grupo dos pobres, o grupo dos ricos. Poucos ricos dentro da igreja. Basicamente Estéfanas era um homem rico dentro da igreja. Poucos ricos. Mais grupos que haviam ali eram mais pobres. Outros 2 grupos. Eu fico do lado de Paulo. O outro grupo, eu sou contra Paulo. Porque homens entraram trazendo o ensino de Paulo a nada. Ele não tem moral, ele não tem palavra, ele não tem estudo, ele não é bom de retórica e ele não é tão abençoado. Começaram a tentar descredibilizar quem ele era. A segunda carta ele escreve para se defender. Porque na visão grega, quem trabalhava com as mãos era visto de forma inferior a quem trabalhava com o cérebro, com a mente. Até hoje, a nossa cultura ainda é influenciada desta forma. Não adianta. Aqueles que trabalham mais com as questões da mente se colocam em um grau maior. Aqueles que trabalham até hoje com as mãos estão em um grau inferior. Começaram a tirar a credibilidade dele, porque se ele fosse um apóstolo de primeira, ele não precisaria trabalhar. O apóstolo Paulo teve que escrever para esta igreja para se defender. A igreja que Paulo funda começa a pedir para ele a carteirinha. Onde está a tua carteirinha? Cadê a sua credencial? Se você é apóstolo, cadê teu documento? E Paulo escreve: vocês são a minha carta de recomendação. Vocês são a minha credencial. Será que eu preciso disso para provar para vocês, sendo que eu mesmo fundei essa igreja? Havia tanta coisa entrando dentro da igreja que Paulo precisou se defender com tanta tristeza daqueles que deveriam o amar. Porque a igreja começou a subir num patamar tão grande, tão elevado.
ia trazer a cultura de fora para dentro. E como eles trouxeram essa cultura? Nós gostamos de palavras de sabedoria. Nós gostamos de quem sabe ter retórica. Nós gostamos daquele que sabe falar bem. E acusaram Paulo de não ter uma boa retórica. Então os cultos foram se baseando em quem estaria no culto. Se é Pedro, eu vou. Se é Paulo, não gosto. Bem, se é Apolo, tô dentro. Se não é Apolo, não vou. Uma igreja que não havia problema algum em gostar de certos líderes. Mas quando gostar de certos líderes começa a trazer confusão para o corpo de Cristo com divisão, temos um problema. O apóstolo Paulo então começa a escrever: foi Paulo crucificado por vocês? Foi Pedro que morreu por vocês? Quer dizer que vocês estão vindo para a igreja por quem vai pregar? Por quem vai cantar? E não por aquele que deu a vida por vocês? Deus não precisa de estrelas para fazer culto. Deus não precisa de hollywoodianos para render louvores a Ele. Ele se apresenta para um coração contrito e quebrantado onde estiver. Basicamente uma igreja hollywoodiana. E como nós estamos? Será que não estamos parecidos? Se identificar com o líder é uma coisa, criticar outro para poder ter preferência por outro revela o nosso coração. Que coração? O grande problema da igreja de Corinto: nós gostamos de sabedoria. Nós queremos ver quem sabe falar, quem sabe pregar, quem sabe ensinar, quem sabe dizer. Paulo precisava fazer uma cirurgia, mas não podia matar o paciente. Precisava usar o sabedoria com o bisturi com muito entendimento, porque ele tinha que fazer a operação, mas o paciente tinha que sair vivo. E qual a teologia estava entrando dentro da igreja? Ser espiritual é ter dom. Quem tem mais dom é mais espiritual. Paulo precisou gastar um tempinho com isso aí. Irmãos, quando eu nasci, meus pais já eram cristãos. Antiga igreja de Madureira. Pastor Paulo Leivas Macalão. Há 38 anos estou, pela graça de Deus. Esse pequeno problema e esse defeito de Corintos, da igreja de Corinto, ainda está até hoje. Os 3 dons preferidos da igreja: língua, profecia e conhecimento. Quem tivesse esses 3 dons, crista da onda. Paulo começa a abrir o paciente e explicar. Língua é o mais inferior dos dons. Porque todos os dons são para a edificação do outro. Mas a língua edifica só a si mesmo. Então quem fala em língua não está edificando ninguém quando fala em microfone ou quando fala alto. Tem que ter intérprete. E aí a gente observa um padrão. Enquanto a gente está cantando e pregando e está falando, basicamente eu, Esther, não dou glória. Mas se alguém solta uma rajada de língua, todo mundo dá glória. Porque enquanto alguém está falando nitidamente, eu não dou glória? Se eu estou entendendo. E quando alguém fala em línguas, eu começo a dar glória se eu não estou entendendo. Porque julgamos alguém como espiritual pelo dom. Dar cambalhota aqui é tranquilo, irmãos. Moleza. Tem gente que é verdadeiro artista. Se existe um lugar para narcisista aparecer, é púlpito de igreja. Para ter aplauso de gente simples. É o melhor lugar para quem quer fingir ser aquilo que não é de verdade. Usando dons, porque o Espírito Santo não toma dom de volta, ele deu. Só que Paulo começa a dizer: quem tem, não precisa mostrar que tem. Quem tem, tem. Eu posso, porque sou poliglota, mas eu prefiro falar 5 palavras que todo mundo entende, do que falar um monte, 1000, 10.000 palavras, que ninguém entende nada.
Isso não é ser espiritual. E então ele começa a levar a igreja para um outro patamar. Procurem os dons, procurem. É para edificação, procurem. Mas eu vou levar para vocês para um lugar, para aquilo que legitima os dons. O quê? Um caminho mais excelente. Qual é o caminho? Me apresente seus dons, que eu apresento meu fruto. O amor. Aleluia. Não é pelo dom que você conhece alguém. É pelo tanto que ela ama. É pelo fruto que se conhece uma árvore. E não pelo tanto que uma árvore marcha. Ou pelo tanto que uma árvore pula. Ou pelo tanto que uma árvore sapateia. Pelo tanto que uma árvore prega. Ou pelo tanto que uma árvore canta. É pelo tanto que quando a árvore está cantando e alguém manda parar e é contrariado, e ela não bate boca enquanto está no púlpito ainda. Ela sabe. Por quê? Porque ele começa a explicar. O amor é paciente e benigno. Porque o apóstolo Paulo começa a explicar. Se vocês são tão espirituais, por que está cheio de confusão no meio de vocês? Não era para ter esse tanto de coisa errada aí, não. Por quê? Porque o amor não deixa as coisas chegarem a esse ponto. Qual o ponto? No culto de fulano eu não vou. No culto de Bertano eu não vou. No culto de ciclano eu não boto o pé. No culto do outro também não vou. Quando eu dirigir não dou oportunidade. Quando for minha vez também não boto para cantar. Vinganças e vinganças que a gente faz o tempo todo quando está até no culto ao Senhor. E ele diz, o amor não. O amor é paciente. O amor é benigno. Isto é onde você está querendo chegar. O apóstolo Paulo explica. Havia tanta coisa infiltrando dentro da igreja, que havia muitos homens que queriam ir para o culto, para a orgia. Por quê? Não é proibido, é permitido por lei. Então Paulo faz uma pergunta. É lícito? Mas convém? Pode, mas fica bonito? Quando eu era mocinha, estava ficando bonitinha. E eu estava na escola e um rapaz começou a querer me cantar, ele não era cristão. E ele disse, vamos para Lapa? O que tem você ir para Lapa comigo? A gente senta num barzinho, eu tomo uma cervejinha, tu toma um guaraná, e fica ouvindo Djavan. Tinha 15 para 17 anos, o Espírito Santo veio de forma tão bonita e me disse, responde assim. E eu respondi, tudo bem. Tu me responde conscientemente, e se tu souber me responder, eu vou. Ele, beleza. Como você veria um rapaz tomando uma cerveja com uma moça, bebendo um guaraná, na Lapa, ouvindo Djavan? Você ia dizer que ela é crente? Nunca mais eu ouvi. E ele foi embora. Tem lugar que é bom você ir, tem lugar que dá para você ir, mas fica bem para você como crente entrar? Fica bonitinho para mim entrar em lugar que o Espírito Santo jamais entraria? Paulo começa a dizer, o amor não é inconveniente. Ele respeita, ele não expõe, ele não humilha, ele não despreza, ele não é indiferente. Você entraria em lugares dizendo que é morada do Espírito, que o Espírito Santo não entraria? Havia tanta coisa na igreja de Corinto, que tem coisas que não dá para a gente terminar, e eu já vou fechar a questão do escolhido, que tinha gente lá brigando, porque todas as carnes do açougue eram sacrificadas a ídolos antes. E então tinha uma parte da igreja que dizia, não pode comer carne. Esses dias eu botei até um pequeno vídeo no Instagram sobre isso. E a outra parte da igreja dizia, pode comer carne. E começou a briga. Pode, não pode. Pode, não pode. Pode, não pode. Essa briga tem até hoje. É Barbie ou é barbárie? Pode ou não pode? Dá ou não dá? Aí Paulo disse, quem come, não despreza o que não come. Quem não come,
Não despreza quem come. Não se meta na vida do outro. O problema é que eu coloco o padrão para mim e quero obrigar o outro a encaixar-se no meu padrão. Por um acaso somos juízes da consciência alheia? Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo diz assim: se o que tu faz escandaliza a consciência do outro, vê se não dá para tu deixar de fazer. Irmãos, o apóstolo Paulo, ou ele é amado ou ele é odiado. Porque eu digo assim: a minha consciência está tranquila. Mas se você tem alguém mais fraco perto de você, que não fica bem com o que você está fazendo, dá um passinho para trás. Porque se você é forte, você vai cuidar da consciência do mais fraco. Então, se você pode evitar usar um negocinho, pode evitar de fazer outra coisinha. Por quê? Porque tu aguenta, mas quem está perto de você não aguenta. Então, para tu não matar o mais fraco, eu sei que eu posso, mas melhor deixar quieto, porque fere a consciência de quem está comigo. O apóstolo Paulo ensinou tanto isso, eu me fiz de fraco, por causa do fraco. Isso é sabedoria e amor. Porque quando a gente está indo para o céu, e a gente sabe que é tão lindo, a gente não quer entrar sozinho. A gente quer levar o outro com a gente. O apóstolo Paulo precisou tratar de outro problema, e eu já vou fechar: a ceia. A ceia não era como hoje, era conhecido como a festa ágape, ou ágape para alguns, ou a festa do amor, onde cada um levava algo e se fazia como se fosse uma festa mesmo, com comida, bebida. E então, as pessoas que tinham mais, levavam muita coisa. E era a oportunidade dos que tinham menos para comer o que nunca tinha comido. Só que quando os mais pobres chegavam, os mais ricos já tinham comido tudo. E aí o apóstolo Paulo diz: quem tem fome, come em casa. Quando vocês forem comer, esperem uns pelos outros. Porque qual era o sentimento? Vocês estão discernindo o corpo de Cristo completamente errado. Por quê? Porque é comunhão. E qual era o grande problema, a intenção disso daí? Eu trouxe a oferta. Se eu trouxe a oferta, eu mando na oferta. Se eu trouxe a carne para o churrasco, só come o churrasco a minha patota. Se eu trouxe o pão, quem manda no pão sou eu. E Paulo começa a explicar caráter de oferta. Trouxe a oferta, não é mais tua, é de todo mundo. Todo mundo participa. É do corpo de Cristo. Porque o grande problema é a panelinha. Aqui somos nós. Aqui somos nós. Tem problema de ter panelinha? Sempre nos identificamos com alguém mais próximo a nós. O problema da panelinha em si, o pior é a tampa. Tem panelinha? Tudo bem, tira a tampa. Deixa quem quiser sair, sair. E deixa quem quiser entrar, entrar. Se tu for para lá, aqui tu não volta. Amigo do meu amigo é amigo meu, inimigo do meu inimigo é inimigo meu, amigo do meu inimigo é meu inimigo. Tira a tampa. Faça como Jesus. Quem escolheu ser o último da fila foi Judas, mas a porta sempre esteve aberta para ele chegar mais perto. Quem escolheu ficar longe foi ele. Não dificulte o caminho de alguém até você. Abra oportunidade para alguém chegar perto de você. Mas eu não gosto de ciclano, mas eu não tolero o Beltrano. Você é cristão, e se tu sabe que é escolhido, sabe que é improvável, então você não se sente melhor do que ninguém. O grande X da questão da carta aos Coríntios é exatamente essa.
O apóstolo Paulo precisava ensinar aquela igreja. Vocês estão se achando muito. Porque vocês têm origem grega. Vocês estão achando que vocês podem controlar quem é melhor, quem é pior. Verifique aí se tem muitos sábios aí no meio de vocês. Se tem muita gente de nobre nascimento. Tem muita gente importante aí? Tem não. Vocês não são a última Coca-Cola do deserto. O contexto é esse, irmãos. Não fiquem tristes comigo. Mas vocês foram escolhidos não porque vocês são bons, mas porque Ele decidiu escolher vocês. O apóstolo Paulo tinha uma característica de professor: morde e assopra. Tem muitos nobres aí? Tem muitos ricos aí? Tem não, né? Muito pelo contrário. Mas não fiquem tristes não, porque Deus escolheu as coisas loucas. Ele está dando um tapa, mas está exaltando. Pá! Tá! Deus escolheu as que não são. Tá! Ao passo que Ele está dizendo que não é, Ele está dizendo que é escolhido. Ao passo que está dizendo que é improvável, Ele está dizendo que Deus fez provável. Ao passo que Ele está dando tapinha, jogando no chão, Ele está colocando para cima. Isso é pedagogia pura. Coloca no lugar, mas passa um remedinho. Coloca no lugar, mas levanta. É mais ou menos a mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? Pregador do Evangelho tem que saber que leva uma mensagem que ofende. Qual é a mensagem do Evangelho? Ninguém é bom. Romanos capítulo 3. Brau! Você fica no chão meio assim. O quê? Eu não sou bom? Não! Você não pode salvar-se a si mesmo. Essa é a mensagem do Natal. Brau! O quê? Mas levanta, você é amado. O apóstolo Paulo estava tratando disso da igreja. Não é o meu diploma. Não é porque eu nasci e os meus pais já eram cristãos. Filho de crente não é crente. Tem que se converter também. Não é a minha raça. Não é a minha cor. Não é o meu título. Ou não é o berço em que eu nasci. Mas o fato dele olhar e dizer: quero você. Quero você. Quero você. E quem sabe disso, olhar para o outro e não olha com desprezo. Olha para o outro e diz: se eu fui, você também é. Porque a graça nivela. Coloca no mesmo patamar. Coloca um juiz e coloca um ex-traficante sentado no mesmo banco e diz: graça, graça, a mim basta a graça de Deus. Lindo. E o que é graça? Eu não mereço. Mas Ele amou e escolheu. E Paulo diz isso: eu não fui com sabedoria humana, mas foi com o poder do Espírito Santo de Deus. Quando a gente sabe quem é, a gente não pisa no outro. A gente não humilha o outro. Não descaracteriza o outro. E não olha o outro como uma improbabilidade. Esse não dá. Esse não tem como. Porque o grande problema não é falar de si, é o outro. Porque eu falar de mim aqui, eu era improvável, vira até um certo drama. Uma autocomiseração. Eu quero ver como eu falo daquele que eu não gosto. Daquele que me perturba. Daquele que eu tenho raiva. Será que eu também consigo dizer: Deus ama e Deus vai salvar? Minha sogra, meu sogro, meu cunhado, minha cunhada, meu patrão, meu colega de trabalho que é um fura-olho. Improvável, mas pode ser escolhido igual a você. Por isso, dá uma meditadinha na carta aos Coríntios e perceba que o apóstolo Paulo está falando com mais afinco. A hora já nos convida, a gente já vai terminar. Mas verifique onde está a grande questão: o amor.
O quanto a gente ama a Deus revela o quanto eu amo ao meu próximo. Dom me faz conhecido diante das pessoas. Fruto me faz conhecido diante de Deus. O dom pode me abrir portas aqui, mas somente o fruto diz que uma porta foi aberta lá em cima. Quem nós somos revela exatamente de quem e a quem nós pertencemos. Essa é a sabedoria divina. Sabedoria que para o homem é loucura, que para o homem é escândalo, mas para nós, poder de Deus, que pega alguém horrível. E detalhe, horrível não é só quem a gente vê na esquina, prostitutas, traficantes, ladrões. Tem gente horrível com capa de ser bom. Já viu? Esses são os piores. Que você pregar para um traficante é moleza. Se você não tiver medo de arma. Você pregar para uma prostituta, também. Muitos nem vêm para a igreja, porque dizem, não, eu não tenho como. Quando eu melhorar, eu vou. Se tu esperar melhorar para vir, tu nunca vai vir. Jesus faz um convite, vem. Enquanto tu vem, eu te lavo. Vem, enquanto tu vem, eu te limpo. Vem, enquanto tu vem, eu te transformo. Eu te coloco de ponta cabeça. Enquanto tu vem. Pregar para alguém que se acha bom, essa é a maior dificuldade. Não roubei, nunca matei, nunca adulterei. Como tu prega? Senta aí, senta aí, senta aí. Eu não preciso de um salvador. Eu sou bom. Não, não é bom. Senta aí, que eu vou te mostrar que o seu coração não é bom. A essência, senta. Ouviste o que foi dito? Eu, porém, vos digo. Essas são as palavras mais difíceis para mim da Bíblia. Não adulterarás. Todo aquele que olhar para uma mulher e em seu coração, ou lá em casa, já foi, já adulterou. Todo aquele que disser, eu nunca matei, mas insultar seu irmão é homicida. Eu nunca roubei. Já baixou e-book de livro da internet sem permissão do autor? Você já baixou música sem permissão do autor, do compositor, do cantor? Você furtou. Você precisa de um Salvador. Você precisa de Jesus. Por isso que a graça, ela confunde muita gente. Porque ela pega quem se acha melhor e aquele que é o pior. Coloca no mesmo patamar e diz, eu posso te salvar. E esse convite é feito para você nessa noite. Improvável, todos nós somos. Assim como o mundo. A diferença é que fomos alcançados pela graça. Hoje colhemos diferente daqueles que estão plantando lá fora. Mas há um convite feito para você. Qual é o convite? Há uma porta aberta. Cristo te chama. E ao te escolher, Ele também te dá a chance de escolher. Ele escolhe, mas te chama para que você também venha o escolher como Senhor e Salvador da sua vida. Cristo, loucura para alguns, escândalo para outros. Sabedoria e poder de Deus. Agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.